Valdeon Nogueira quer saber se o Aubameyang vai mesmo para o Vascão. Hoje o Atenção Vascaínos, que é um dos portais mais sérios que cobrem o Vasco, informou que o Alba topa jogar no Brasil, mais especificamente no Vasco. Confesso que eu tomei um susto, porque o Aubameyang tem mais um ano de contrato no Olympique de Marseille. O Olympique é grande na França, né? E o Alba não foi reserva, o Alba foi titular, teve participação em 23 gols na temporada, 23 participações em gol em 41 jogos, a maioria das partidas como titular. Não me parece uma operação fácil para tirá-lo de lá, mas o Atenção Vascaíno nos informa que o Alba topou jogar no Vasco e no futebol brasileiro, que o negócio com o Vasco deu uma esfriada, porque o Vasco não conseguiu se transformar ou vender sua SAF para o Marcos Lamacchia, né? Nas últimas horas, inclusive, o Marcos Lamacchia, o filho do dono da Crefisa, deu uma entrevista. Deixa eu até mais fácil ler, né, o que disse o Lamacchia, até porque é difícil resumir. O Lamacchia fala várias coisas, mas eu vou tentar fazer um resumão do que disse o Marcos Lamacchia. Perguntaram para o Lamacchia o que falta para que o Vasco seja batido. Falta essa turma que quer roubar o Pedrinho parar. Eles têm muitos interesses pessoais, consideram a negociação concluída. Uma negociação desse tamanho tem muitas fases e não é simples. Tivemos conversas intensas, idas e vindas de contrato há quase 2 anos. E ele completa com essa intervenção fantasma, continuar com essa intervenção fantasma só serve para atrasar a vida do Vasco. A interventora viu o tamanho do problema. Iremos concluir a negociação com o Pedrinho, que nunca deveria ter saído. E esse é o motivo. E ele completa: escolhemos o Vasco pela sua grandeza, história e torcida. O Pedrinho foi o responsável por criar nosso interesse no Vasco e manter esse interesse nos momentos mais ficamos desiludidos como o atual. Ela está perguntando sobre o salário do Seabra no Vasco. O pacote Seabra, auxiliares, luvas e tudo vai chegar a casa de R$1 milhão por mês. Vi gente falando em 1,5 milhão, a informação que eu tenho é de que bate R$1 milhão. Ele ganhava algo na casa dos 370, com comissão, com complemento à comissão, a galera ganhava 500. Enfim, os caras tiveram mais do que o dobro do salário, tá bom? Fábio Soares, acabei de chegar, notícias do Vasco já foram passadas? Foram, mas não custa repetir. O Vasco ainda não conseguiu derrubar aquela liminar que afastou o Pedrinho. E essa liminar é a que tem impedido que o avanço, que a negociação com o Marcos Lamacchia seja concluída. O acordo está fechado. Já existe um memorando de entendimentos assinado. O Lamacchia, inclusive, já tinha participado de algumas das decisões. Imagino que a contratação do Seabra tem o aval do filho do dono da Crefisa, mas o Vasco precisa derrubar a liminar para devolver o Pedrinho, para que o Pedrinho conclua de forma burocrática essa venda da SAF do clube. E o Vasco tem um novo técnico. Fernando Seabra disse sim à proposta Cruz Maltina na tarde e noite dessa quarta-feira. E o acordo já foi fechado. O Vasco vai pagar R$4 milhões de multa ao Curitiba, com quem Seabra tinha contrato, e vai bancar ao treinador um salário próximo a R$1 milhão por mês. Nos tempos de Coxa, ele tinha direito à metade de tais cifras. Fernando Seabra, que foi o grande acerto da SAF do Curitiba na atual temporada, mesmo com um time limitado. O Seabra conseguiu fazer com que o Curitiba terminasse o Brasileirão antes da pausa para a Copa do Mundo na 7ª colocação, bem distante da zona do rebaixamento. Seabra, que já havia passado por Cruzeiro e Red Bull Bragantino, nunca com esse sucesso que ele vem fazendo. Antes de fechar com o Seabra, o Vasco também já havia tentado a contratação de Franklin Carvalho, treinador do Botafogo, mas a verdade é que o Franklin não se convenceu de que a mudança de um rival para o outro no Rio de Janeiro lhe faria bem, e ele acabou desistindo desse acerto. Marcos Lamacchia, o único candidato à compra da SAF vascaína, deu uma entrevista nas últimas horas para falar o que falta para que ele se torne o principal acionista Cruz Maltino. Abre aspas para o filho do dono da Crefisa: falta essa turma que quer derrubar o Pedrinho parar de tumultuar. Eles têm muitos interesses pessoais. Considero a negociação concluída. Uma negociação desse tamanho tem muitas fases, não é simples. Tivemos conversas intensas, idas e vindas de contrato há quase 2 anos. O Lamacchia completa: continuar com essa intervenção fantasma só serve para atrasar a vida do Vasco.
A interventora viu o tamanho do problema. Iremos concluir a negociação com o Pedrinho, que nunca deveria ter saído do clube, e sequer havia motivo, só para contextualizar. Na semana passada, por meio de uma decisão da Justiça, motivada por conselheiros de oposição, houve o afastamento do Pedrinho e a escolha de uma interventora. Só que essa interventora pediu para sair do Vasco nessa quarta-feira, alegando problemas pessoais. A saideira sobre Cruz Maltini e Marcos Lamacchia. O filho de José Roberto Lamacchia, o dono da Crefisa, disse o seguinte, abre aspas, escolhemos o Vasco pela sua grandeza, história e torcida. O Pedrinho foi o responsável por criar o nosso interesse no Vasco e manter esse interesse mesmo nos momentos em que nos desiludimos como o atual. E você, o que acha de toda essa negociação? Use o espaço para comentário para dizer se você gosta da notícia de que Marcos Lamacchia é o grande candidato à compra do Vasco. Isso só não aconteceu ainda por conta dessa decisão na Justiça, que é temporária e pode cair a qualquer momento. E Aubameyang, jogador de Gabão, artilheiro por vários grandes clubes do mundo, topa jogar no futebol brasileiro. Pelo menos é o que garantem setoristas do Vasco. Cruz Maltini é o maior interessado no ponta, que pode jogar também como centroavante e tem 37 anos de idade. O Aubameyang tem contrato com o Olympique de Marselha por mais uma temporada. No último ano, 41 jogos, 14 gols e 9 assistências, muito mais como titular do que como reserva. A informação que circula no Rio é de que o Vasco procurou o Aubameyang e ouviu o interesse do atleta em jogar no futebol brasileiro. Antes de aceitar o convite, ele conversou com atletas brasileiros com quem ele já conviveu ao longo da carreira e ouviu ótimas referências sobre o futebol daqui. Alba, que passou com sucesso pelo Borussia Dortmund, com algum destaque pelo Arsenal, com discrição no Barcelona, esteve também no Chelsea e no Al-Qadisiyah. No futebol francês, repito, 14 gols e 9 assistências, foram 23 participações. Ele participou com gols em quase metade, em pouco mais da metade dos jogos que fez pelo time francês na última temporada. O fato de o Vasco viver esse momento de indefinição em relação ao seu futuro, depois do afastamento do Pedrinho e também da incerteza a respeito da compra da SAF em relação a Marcos Lamacchia, tudo isso torna a negociação com o Aubameyang em estágio paralisado. Se o seu clube do coração buscar um atacante e tentar negociação com um atleta gabonês, pode até pintar alguma operação, até porque o Alba está garantindo que topa jogar no Brasil. Você confia? Você acredita nessa possibilidade? O que me pega é imaginar que o Aubameyang aceite trocar o Olympique de Marselha por um clube brasileiro, tendo mais um ano de contrato por lá e sendo titular de um dos clubes mais importantes da França. Então já começamos a live falando sobre o acerto de Fernando Seabra com o Coritiba, com o Vasco da Gama. Ele é novo comandante do Cruz Maltino, deixando assim o Coritiba. E rapaziada, boa, mais um vídeo atualizado no Brasil, mas o vídeo falando também do Vasco da Gama. Então, se você já gosta desse conteúdo, você vai se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para você receber as principais informações do mercado do Vasco da Gama. Um grande abraço a você, não sei mais, porque nesta sexta-feira aí tá demais com informação. Tchau, tchau.